Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, por favor. Que 2 Timóteo 3, de 1 a 5, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo uma carta para o seu filho Timóteo, que era um jovem. E ele diz que existe algo que Timóteo ele precisaria saber. E eu quero ler. Nós somos jovens, se Timóteo precisava saber, quanto mais eu e você. Então vamos ler aqui. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Todo mundo fala tempos difíceis. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também desses. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele não anima muito Timóteo. Ele não fala: Timóteo, vai ser de boa, vai ser fácil, os últimos dias você vai tirar de letra. Não. Paulo fala: Timóteo, você precisa saber disso. Nos últimos dias serão dias difíceis. Vai ter moleza, vão ser dias difíceis. E ele começa a falar de tudo aquilo que vai acontecer com o coração dos homens nos últimos dias, e nós já estamos vendo isso. Quero que você abra sua Bíblia em Mateus 24, 6 a 14. Jesus agora ele vai falar sobre os últimos dias, o quão difícil serão os últimos dias. Mateus 24, 6 a 14. Diz assim: e vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Dá uma pausa aqui, a gente vai continuar lendo. Tem uma versão que diz que o amor de quase todos se esfriaria, irmãos. Isso me dá um gelo aqui. Porque vamos fazer as contas aqui de quase todos. Então é mais a metade, certo? Então, se eu sou um cristão mediano, muito provavelmente o meu amor vai se esfriar. Só que existe uma esperança aqui. Aquele que, porém, ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus ele começa falando aqui das coisas que vão ter guerras, rumores de guerras, um monte de coisa difícil vai acontecer nos últimos dias. Só que ainda não vai ser o fim. Ainda não é o fim. Vai acontecer terremotos, ainda não é o fim. Porque existe um sinal, um grande sinal, que anuncia o fim, que não é guerra, não é terremoto. O sinal do fim dos tempos, que Jesus está para voltar, envolve eu e você. O evangelho do reino será pregado como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, em tempos difíceis, nos piores momentos do mundo, eu creio que vão ser os melhores momentos da igreja. Eu creio que o grande avivamento que nós tanto falamos está para acontecer nos últimos dias. O evangelho do reino sendo pregado como testemunha a todas as nações. Jesus ele está preparando uma geração para viver esse grande avivamento, onde o evangelho não vai ser pregado somente em teoria, mas com manifestações do poder de Deus.
Tá para acontecer, tem uma geração que o Senhor está levantando nos últimos dias. Por isso a Bíblia fala, aquele que é santo, santifique-se ainda. O Senhor está para levantar uma geração preciosa, e é o tema dessa palavra, geração preciosa. O Senhor está convocando esse time, que vai ser o time, que vai ser o maior sinal para a volta de Jesus. Agora, irmãos, toda vez que Deus está para fazer algo grande na terra, o diabo se levanta para querer abortar a geração que Deus vai usar. Veja, por exemplo, ali no Egito, quando Moisés ele nasce, Faraó ele baixa um decreto que todos os meninos menores de 2 anos teriam que morrer. Só que Deus guarda Moisés e é o libertador. Satanás sentia no ambiente que estava para acontecer algo, que os 400 anos da promessa de Deus para Abraão, que o povo ficaria no Egito, estava acabando. Então ele levanta esse homem Faraó para matar toda uma geração, porque ele sabia estar para acontecer algo. Jesus, ele nasce, o que Herodes faz? Ele manda matar todos os meninos, porque o diabo sabe que tem algo diferente acontecendo. Agora, e nós? Não tem sido diferente. Quero dar um exemplo aqui para vocês. A gente vai estar falando agora de 2 tipos de destruição que o diabo está tentando fazer na nossa geração. É importante a gente saber disso. Primeiro, através do aborto. Eu creio que na pandemia todo mundo ficou chocado com o número de mortes e foi horrível o que aconteceu. Mas em 2020, mais de 1 milhão de pessoas morreram. Agora, sabe quantos bebês foram assassinados no ventre? Só em 2020, mais de 70 milhões. Mortos da pandemia, mais de 1 milhão. Mortos por aborto, mais de 70 milhões. O diabo está desesperado. O diabo está querendo matar uma geração, porque ele sente que Deus está para fazer algo. Uma outra maneira que o diabo está tentando destruir essa geração é matando a identidade dela. Irmãos, o ano passado, aqui na nossa cidade, vou até ler isso aqui, porque eu fiquei muito chocado. Gente, o começo da administração vai chocar um pouco aqui. O ano passado, ano 2023, aqui na cidade de São Paulo, 380 pessoas, elas foram levadas ali para o Hospital das Clínicas, na USP, para fazer transição de gênero. E se espante agora, 100 são crianças de 4 a 12 anos de idade. 180 são adolescentes de 13 a 17 anos. E somente 100 são adultos a partir dos 18 anos. 100 são crianças de 4 a 12 anos. Ah, lá na China, Mateus. Não. Aqui na sua cidade. O diabo percebeu que Deus está para fazer algo. E ele está fazendo de tudo para tentar abortar o que Deus está para fazer. Agora, se tem uma coisa que você precisa saber, irmão, é quem você é. Se o diabo está tentando roubar a identidade, assim como ele queria roubar a identidade de João Batista. Vou falar rapidinho aqui de João Batista. João Batista é aquele que preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. Ele foi usado. E o anjo Gabriel apareceu para Zacarias e falou: o nome dele vai ser João, ele vai preparar o caminho para o Senhor, ele vai vir no poder de Elias, o nome dele vai ser João. Zacarias, a gente sabe da história, ele ali meio incrédulo, então ele fica mudo. E aí chega o dia do nascimento, a velhinha engravidou, gente, então teve muvuca no dia do nascimento, todo mundo vê, vamos ver o que vai acontecer, né? O povo devia estar fazendo altos comentários ali, e o povo se intrometeu. E aí nasceu o menino, e todo mundo: que nome você vai dar? O pai do menino estava sem falar, perguntaram para a mãe: que nome você vai dar? João. Ah, gente, o povo se revoltou. Ali eles queriam roubar a identidade de João Batista. O nome tem muito a ver com identidade. Ali eles queriam roubar a identidade de João Batista. Sabe o que o povo começou a falar? João? Mas não tem ninguém na sua família chamado João. Coloca Zacarias. Ele tem que ser igual todo mundo. Coloca Zacarias logo. Até que viraram para o pai do menino. O pai do menino fez sinal que queria uma tabuinha para escrever. Ele escreveu: o nome do menino será João.
diabo queria roubar a identidade de João Batista. Só que João Batista tinha um pai que falava: você é isso. E você tem um pai também, que está aqui hoje para afirmar a sua identidade. Ele está aqui para falar quem você é. Se o que o diabo mais quer é roubar essa identidade, é porque ele percebeu que o que Deus mais quer é afirmar quem você é nele. Porque se você sabe quem você é, gente, o inferno tem dor de barriga. Se ele encontrou uma pessoa que é possuída da sua identidade em Cristo Jesus, nada para. Um dia o mundo presenciou um menino de 17 anos que sabia quem era. Ele viu um gigante e falou: hoje você vai cair, para que todos saibam que existe Deus em Israel. Uau! Não é uma ousadia natural isso. É alguém que recebeu a identidade de Deus. E hoje Deus ele quer afirmar quem você é. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, versículos 6 a 7. Diz o seguinte: e porque vocês são filhos. Todo mundo fala aí, porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Irmãos, o que acontece aqui? Como é que é seu nome? Gabriel. Tá, vou usar aqui é só Gabriel que eu uso de exemplo, meu Deus. Mas agora é um exemplo melhorzinho, mano, você se deu bem. O nome do meu pai, irmãos, é Gumer. E o meu nome é Mateus. Imagine, vamos viajar na maionese um pouco aqui, tá? Imagine se fosse possível eu pegar aqui o espírito do Mateus. Gente, não dá para fazer isso, é só um exemplo. Eu pegar o espírito do Mateus e colocar dentro do Gabriel. Agora o Gabriel, ele tem o espírito do Mateus. E o Gumer chegasse aqui, todo desapercebido, ele chega aqui, e o Gabriel, ele olha para o Gumer. Ele não vai falar: ô pastor, tudo bem, não? Ele vai olhar para o Gumer e ele vai falar: pai. Pai. Por quê? Porque ele recebeu do espírito do filho do Gumer, que está clamando e consumindo o coração dele: meu pai. É o que fala aqui o versículo, que nós recebemos o Espírito do Filho dentro de nós. E esse Espírito do Filho, ele está clamando: Abba, Pai, eu sei quem é meu Pai. Eu sei quem é meu Pai. Sabe, irmãos, Jesus, ele nunca se refere, se você ler ali o Novo Testamento, Jesus, você não vai ver ele se referindo a Deus como Deus. Ele sempre, isso ofendia muito o povo, os fariseus, porque ele chamava Deus de Pai. Só que tem uma vez que Jesus, ele chama Deus de Deus. É quando ele está na cruz. E Jesus, ele clama, ele fala: meu Deus, por que me abandonaste? Sabe por que Jesus, ele falou: meu Deus, por que me abandonaste? Sabe por que Jesus chamou Deus de Deus? Para que nós pudéssemos chamar Deus de Pai. E quando Jesus ressuscita, eu amo essa cena. Existe uma mulher pecadora que tinha 7 espíritos imundos, chamada Maria Madalena. Ela é a primeira a ver Jesus ressurreto e ela quer agarrar Jesus. Jesus, ele fala: não. Vá falar para os meus irmãos que eu subo para o meu Pai e Pai de vocês. Meu Deus. Quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que ele fala: agora vocês são parte da família. Gente, não tem nada o que temer. Nós temos Pai. Nós temos o Espírito clamando: Abba, Pai. Eu lembro, em 2018, eu tive o privilégio de ir para os Estados Unidos, fazer uma viagem ali bem raiz, bem mochileira, estava com pouquíssimo dinheiro. Então, gente, ali nos Estados Unidos, todo mundo tem carro. Só que eu estava numa situação que eu só conseguia andar de ônibus. E eu lembro, eu fui fazer uma viagem de Denver, no Colorado, para Grand Junction, no Colorado. Só que eram 6 horas de viagem. E aquele dia, eu acordei sabendo que eu tinha pai, eu estava fazendo uma viagem sozinho, gente.
desbravando. E eu acordei, eu sabia que eu tinha pai. E aí eu entrei no ônibus. E, assim, eu queria falar do meu pai para todo mundo. Então eu falei para o motorista: ei, motorista, eu posso fazer uma oração aqui antes da gente sair, do ônibus sair? Ele falou: sei lá, faz o que você quiser. Tava nem aí. Eu falei: gente, eu vou orar aqui por vocês agora. Orei, aí fizeram uma piadinha sem graça. Só que, gente, eu sou bem definido. Ninguém pode tirar de mim o que eles nunca me deram, entendeu? Deus que deu a identidade que eu tenho. Então, estou resolvido. E ali, peguei aquele ônibus, curtindo as montanhas, a vista tão linda. Até que o ônibus ele fez uma parada. E o motorista ele falou assim: gente, essa aqui é a última parada antes do lugar de destino, antes do destino final. Falta 2 horas ainda para chegar, então vai lá no banheiro, faz o que vocês têm que fazer. E aí eu saí do ônibus, fui no banheiro. Gente, era uma cidade X. Sabe aquelas cidades que não tenho ideia de onde eu estou, só vejo montanhas. Fui no banheiro, terminei de usar o banheiro, vou para o ônibus. Nisso, cadê o ônibus? Meu Deus. Gente, e minha mala, meu passaporte, meu dinheiro, meu violão, minhas roupas, tudo estava dentro do ônibus. A única coisa que eu tinha era um celular, que era japonês, que eu morei no Japão, então não funcionava muito ali. Então estava numa situação bem difícil, só que tinha um detalhe: eu sei que eu tenho pai. E ali eu comecei a andar e eu vi um outro motorista de ônibus parado. Eu falei: ele pode me ajudar, né? Vamos conversar aqui com o cara. Ele tentou me ajudar, só que não conseguiu. Eu olhei para ele e eu falei: cara, Jesus ele tem um plano na sua vida. Ele te ama muito. Recebi muito amor, gente, eu posso dar. Ele te ama muito. Ali naquele momento o motorista ele olhou para mim, ele falou: meu casamento está horrível, eu não tenho mais paz no meu coração. Gente, eu quase abracei ele, eu falei: eu perdi o ônibus, vamos chorar. Mas eu não fiz isso. Eu estava melhor que ele, gente. Então eu orei por aquele motorista, ele foi tocado por Jesus, e ele pegou da carteira dele $20 para me dar. Eu falei: misericórdia, não quero esses $20 não. Tipo assim, eu oro pelo cara, agora ele quer me dar dinheiro, estou cobrando oração. Não precisa não. Ele: não, o que você vai fazer, cara? O que você vai comer aqui? Toma, você não tem nada. Então, pega $20. Aí eu me toquei: é verdade, eu não tenho nada. Aceitei ali $20, que hoje vale bastante, né? Aqui. E aí tenho $20, o que eu faço? Tive a brilhante ideia: eu vou no posto de gasolina ficar pedindo carona. O povo que passa lá para abastecer deve estar viajando. Vou perguntar: você vai para a cidade que eu quero ir? E aí eu fui no posto de gasolina, comecei a parar bomba por bomba. Você está indo para onde? Para um lugar nada a ver. Você está indo para onde? Para outro lugar. Até que a gerente do posto, ela me viu pedindo carona e ela ficou brava comigo. Ela falou: o que você está fazendo aqui, atrapalhando os meus clientes? Eu falei: gente, tá feia a situação. Então, eu não sei o que fazer. E aí um dos meninos que eu pedi carona, ele chegou para mim e ele falou: cara, eu quero te ajudar. Eu vou chamar um Uber aqui para você. E eu fui ver no celular ele chamando ali, né, o Uber, fui ver o preço no celular dele, deu equivalente a mais ou menos R$600. Aí eu não sabia se ele ia pagar ou não, então eu falei: não precisa, não, imagina. Não precisa chamar o Uber. Ele: mas o que você vai fazer, cara? Eu falei: tem uma estação de trem por aqui? Ele falou: tem, vou te levar lá. Cheguei na estação de trem. Gente, o trem não é igual o daqui não, lá. Super chique. Assim, sabe aqueles trens que você vai vendo à vista, sentado numa poltrona? E você acha que eu tinha dinheiro para aquilo? Não tinha. Eu cheguei ali, e aí, vou perguntar aqui para a mulher do guichê, né? Falei: oi, moça, quanto que tá? E, gente, eu percebi que a moça ela foi super ignorante comigo. Aí eu virei para ela e falei: moça, Jesus te ama muito. Ele tem um plano para a sua vida. Gente, essa mulher, ela falou: você gosta de abraço? Eu falei: eu gosto, moça, eu gosto de abraço. Ela saiu ali da cabine, ela me abraçou, e aquela moça teve um encontro profundo com Jesus. Irmãos, o menino que me levou até a estação, ele falou: não, cara, eu pago para você aqui o trem. Ele pagou o trem para mim. E aí eu ministrei Jesus com ele.
E aí ele pegou mais $20 e falou, para você comer alguma coisa até o trem sair. Eu falei, não precisa. Ele falou, você vai pegar. Gente, já estava ficando rico. Já tinha $40, uma passagem então. Até o trem sair, tinha umas 3 horas ali. Eu peguei o meu dinheiro, eu falei, eu vou achar o melhor restaurante aqui para ter minha refeição com Jesus, com meu pai. Eu e ele. Eu não tenho ninguém para curtir esse almoço fisicamente aqui, mas eu sei que eu tenho um pai. Irmãos, comi aquela comida maravilhosa e eu escrevi um salmo. O nome do meu salmo para Deus é O Dia que o Busão Me Deixou. E cara, eu me emociono falando disso porque eu tenho uma história com meu pai. Quantos de nós ficamos desesperados quando algo acontece, a gente esquece que o Espírito está clamando, papai. O Senhor, Ele quer fazer grandes coisas através da sua vida. E eu percebi que aquele que foi muito perdoado, aquele que recebe muito do amor de Deus, muito ama. Quanto mais eu recebia do amor de Jesus, mais eu amava Ele. Mais eu amava Ele. Sabe, Jesus, Ele quer nos levar a ponto de termos esse amor extravagante por Ele. Onde nada vai nos parar. 1 João 3,16 fala nisso, nós conhecemos o amor. E aqui o que está falando próximo é muito importante. O que está falando nisso, nós conhecemos o amor. Como é que a gente conhece amor? Às vezes as pessoas acham, eu conheço amor quando eu vejo um pai com um filho. Eu conheço amor quando eu vejo um casal de velhinhos. Nisto, nós conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Ser amado, essa é a sua identidade. Jesus, antes de ser relatado, qualquer milagre, irmãos, antes de Jesus ressuscitar um morto, antes de qualquer coisa, os céus se abrem e Jesus ouve a voz, esse é o meu filho, em quem eu me agrado. Mas Jesus, Ele fez muitos milagres, até então Ele não tinha feito nenhum, e o Pai tinha prazer nele. O Senhor, Ele quer reforçar quem você é nele. E essa é a primeira característica da geração preciosa que o Senhor escolheu. Sabe a sua identidade. Então vamos todo mundo repetir. Fala, eu sei a minha identidade. Eu sou filho amado. Agora eu quero falar aqui da segunda característica da geração que Jesus está escolhendo para o fim dos tempos. Meu tempo está acabando, vou acelerar aqui. É uma geração que anda e que ama o Espírito de Deus. Em 2 Coríntios 13, último versículo, fala que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito de Deus esteja sempre com vocês. E essa palavra comunhão não é, como a gente imagina, né? Comer um churrasco. Não, é koinonia. É uma comunhão profunda. É parceria com o Espírito. A Bíblia tem tanto cuidado com a pessoa do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo, ele é a promessa de Deus para nós hoje. Jesus, ele fala, Paulo, ele fala, não entristeçam o Espírito Santo. Jesus fala, aquele que blasfemar contra mim tem perdão, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo? Tiago fala, o Espírito do Senhor, ele tem ciúmes de vós. O Espírito de Deus, ele é Deus Todo-Poderoso, que ele quer andar com você. E o maior presente que você pode dar para Jesus é valorizar o Espírito que ele te deu. Irmão, Jesus, ele não te deu qualquer coisa. Ele deu o precioso dos céus. Ele deu alguém que tem uma personalidade profunda, para que você possa caminhar com ele. Eu lembro quando eu fui para o Japão, eu não queria ir para o Japão, de jeito nenhum. Falava, é muito fim de mundo, não quero ir. Meus pais, eles foram, e eu fiquei, até que o Espírito me enviou para o Japão, lá para Tóquio, onde a gente tem igreja. Só que aquele que achava que Tóquio era fim de mundo, o Espírito Santo mandou para Omihatman,
que pelo nome já dá para ver que é bem interior. Omihatimã, no interior ali de Shigaken, um estado do Japão, 6 horas de Tóquio. E eu fui morar ali, e eu morava sozinho naquele lugar, só tinha campos de arroz, irmãos. Só que ali naquele lugar eu descobri um amigo íntimo. Eu sou uma pessoa muito expressiva, quando eu vejo algo, eu gosto de falar, né? Nossa, que lindo, vamos aqui tirar uma foto junto nessa paisagem, vamos fazer alguma coisa. Só que naquele lugar não tinha ninguém, mas eu descobri a personalidade do Espírito de Deus. Eu lembro que a minha maior diversão era ir para os campos de arroz e ficar com ele, ver um pôr do sol e falar: Espírito, eu sei que você fez esse pôr do sol só para você curtir comigo, você é maravilhoso. De comer alguma coisa gostosa, não tem ninguém para falar: nossa, que delícia, experimenta aqui. Mas falou: Espírito, desfrute comigo isso. E esse é o melhor da vida, andar com o Espírito de Deus, ter comunhão com Ele. Voltei para o Brasil em 2019, vou falar um pouco mais aqui. E final de 2018, fui começar a faculdade. E eu lembro um dia, eu estava orando na minha casa, sabe, não estava fluindo tanto, né? Que às vezes você vai orar, irmão, você está sentindo a presença de Deus, mas você sabe que Ele está ali, você ora pela fé. Porque o justo viverá pela fé, não é por sentimento. Eu estava orando e bem sutil veio no coração: ore pela Camila. Gente, eu não conhecia nenhuma Camila. Eu falei: vou orar, né? Vai que é o Espírito Santo. Eu falei: Deus, abençoa a Camila. Sabe aquelas orações bem, não sei o que falar, que ela te conhece. Orei pela Camila. Gente, o outro dia eu fui para a faculdade e tinha um menino que era da célula que eu comecei ali na faculdade. Eu falei: cara, vamos ouvir a voz do Espírito Santo e seguir aqui nessa faculdade, ver o que ele quer fazer aqui. Aí ele falou: vamos. Então a gente começou a andar na faculdade. A gente desceu ali num andar meio subterrâneo e tinha uma menina ali no canto. Eu falei: vamos lá falar de Jesus para ela. Tipo assim, só tem ela aqui, deve ser ela, né? Que Deus quer. E a gente ministrou, muito simples. Eu falei: você quer entregar sua vida para Jesus? Gente, foi ministração de 10 segundos. Você quer entregar sua vida para Jesus? Ela: eu quero. Eu estranhei, nossa, que rápido. Né? E ali ela entregou a vida dela para Jesus. E eu perguntei: como é que é seu nome? Ela: Camila. Eu: Espírito Santo. Eu amo andar com o Senhor. Não existe presente maior do que andar com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele é o poder de Deus. Atos 1:8 fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, até os confins da terra. 1 João 2:20 fala: vós, porém, tens a unção do Santo, com S maiúsculo. Se tem uma coisa que Jesus ele sabia, irmãos, era quem ele carregava. Jesus ele ele entra no deserto guiado pelo Espírito, ele sai do deserto pelo poder do Espírito. E uma das primeiras mensagens de Jesus, ele entra em Nazaré, está lá em Lucas 4. Ele pega o pergaminho e ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar boas novas aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele não fala: eu sou o grande Deus que vim curar todo mundo. Não, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus, ele veio para moldar como alguém que nasceu de novo anda. O Espírito do Senhor está sobre mim. E a Bíblia fala: você tem a unção do Santo. A geração que Deus vai usar nos últimos dias é uma geração que sabe quem ela carrega. Uma geração que vai orar por um enfermo. Gente, já fiz isso no trem. Eu falo: você vai ser curado porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Ai, Mateus, mas isso é muito orgulho. Não orgulho, irmãos. Eu recebi a revelação de que Ele está sobre mim. E você devia receber também. Paulo, ele ora em Efésios 1, ele fala: eu oro para que os olhos do coração deles sejam iluminados com a suprema grandeza do poder que está sobre eles. Paulo fala: Deus, que o coração deles seja iluminado, que eles saibam quem eles estão carregando. Eu lembro um dia eu estava
estava em Israel, foi a única vez que eu fui, em 2019, e eu estava com, gente, professores super renomados, irmãos super, só que eram muito renomados na letra, mas não no espírito. E ali eles viram que eu estava orando pelas pessoas na caravana, eles não gostaram. E eu lembro um dia, dentro da Universidade Hebraica, que é a Universidade do Einstein, super renomada, o professor na aula começou a me criticar, sem falar nome, mas ficou orando pelas pessoas, assim, na rua, tá errado. Ô, irmãos, ali eu fiquei tão chateado. E ali eu saí daquela aula, tipo, misericórdia. E eu comecei a andar na rua e eu falei, eu vou ali rapidinho, ali no túmulo de Jesus, gente, lá em Jerusalém, assim, vou lá dar um pulo. E ali eu fui no túmulo de Jesus, só que estava fechado, irmãos. E aí eu chego na porta, tá fechado, e eu tava com meu violão, imaginei, né, eu vou sentar no túmulo ali de Jesus, tocar meu violão, e aí eu vou ser consolado, depois dessa briga toda. E aí tava fechado. E aí começa a chover. Eu falei, eu comecei a andar e eu vi uma estação de trem, eu falei, eu vou aqui pegar cobertura aqui para não tomar chuva. E ali naquele lugar, eu falei, eu vou ministrar Jesus. Era um lugar árabe. Não era um lugar de judeus, era um lugar árabe. E eu tentei me comunicar, irmãos, estava bem difícil. E aí eu comecei a falar, sei lá, dor, pain no corpo. E aí um falou, eu tenho uma no joelho. E eu coloquei a mão, e aí se tem algo que todo mundo naquele país sabe e reconhece a palavra, sabe o que quer dizer, é a palavra Yeshua. Eu coloquei a mão no joelho daquele rapaz e eu falei, be healed in Yeshua's name. Seja curado no nome de Yeshua. Cara, aquele rapaz, ele começou a movimentar o joelho, tudo. Não entendi se foi 100% curado, mas o ponto da história é o seguinte, eu saí daquele lugar e o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. Ele falou, Mateus, o mistério que estava escondido por eras e gerações se fez revelado em nós hoje, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aquele mistério que foi oculto dos sábios e eruditos dessa era, ele revelou aos pequeninos, que é o Espírito em vós, que é Cristo em vós através do Espírito, é a esperança da glória. Ô irmãos, você acha que o plano de Deus aqui para a cidade de São Paulo é, sei lá, mandar uns anjos, fazer clones do Pastor Eibe? Você acha que é o quê? O plano de Deus para a cidade de São Paulo é você entender que você carrega o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos e andar confiante e saber que Ele está sobre ti. Eu lembro, gente, meu primeiro dia de aula, irmãos. Vou terminar com essa história aqui, já mudei tudo o que eu ia falar. Eu lembro meu primeiro dia de aula, existe um espírito de intimidação nas escolas. Você chega, cara, já é um baque ali. E existem pesquisas que dizem que 70% dos cristãos que vão para as faculdades se desviam. Pode imaginar isso? Cada 10 que vai, 7 se desviam. Existem principados e potestades que estão ali naquele lugar. E eu entrei ali, cheguei, me inscrevi para estudar direito. Primeiro dia de aula, já senti aquele baque. Só que eu declarava todos os dias, o Espírito do Senhor está sobre mim. E de tanto eu declarar, foi criando uma consciência na minha vida que eu carregava Ele. Então eu lembro, primeiro dia de aula, eu decidi, eu vou falar na frente da turma de Jesus. Gente, não é porque você tem o Espírito Santo que o sentimento de medo não vai vir. Eu sou uma pessoa que naturalmente, eu era um menino extremamente tímido. Só que eu tenho o Espírito Santo para vencer o medo. O medo não vai me paralisar. Então eu fui na frente da sala de aula, o professor não tinha chegado ainda. Eu falei, gente, bom dia. Eu sei que a gente não fazem isso na faculdade normalmente, mas eu queria orar aqui para começar. Imagina o clima, né? Então, maravilhoso. E ali eu orei,
E aí continuou o semestre, comecei a ser perseguido na faculdade por causa do meu posicionamento, a ponto de um dia, no meio da aula, uma menina levantou a mão e o professor, pois não, eu achei que era uma dúvida que ela tinha, ela falou, eu quero dizer aqui que o Mateus é um intolerante religioso. Aí eu falei, eu queria dizer que aqui que eu amo a sua vida. Aí ela falou, mas eu sou espírita. Eu falei, mesmo assim. Então você só vê o contexto que estava ali, comecei a ser perseguido por professores, até que um dia eu falei, eu tenho que começar algo aqui nessa faculdade. Então eu falei, professor, a gente tremendo de medo. Assim, às vezes vocês falam, para ele é fácil. Gente, não é fácil, só Deus sabe. Eu falei, professor, eu tenho um aviso aqui para a sala de aula. E ela falou, pois não, pode dar o aviso, né? Ela deve ter achado, ele vai falar de algum estágio que surgiu. Eu falei, gente, nós vamos começar aqui nessa faculdade algo chamado célula. Então, quem quiser vir, pode vir. Gente, a primeira célula tinha 19 pessoas. As pessoas começaram a ser tocadas por Jesus. Eu lembro, um dia veio uma menina na célula, dentro da faculdade, com uma tala no braço. O fim da célula, a tala estava num canto e ela estava escrevendo um caderninho de testemunho que Deus tinha feito por ela. Jesus encontrando pessoas no corredor, pessoas chorando. E se passaram 5 anos, eu saí da faculdade ano passado e a célula está lá. Passaram professores, saíram professores, mas o reino de Deus é inabalável. E uma das últimas experiências que eu tive, irmãos, foi muito legal, porque eu comecei a ver o pessoal da célula vivendo nesse estilo de vida. Uma menina falou, eu estou sentindo que Deus vai tocar alguém de vermelho aqui. Gente, a gente foi ministrar, fim das contas, uma menina de vermelho foi tão tocada por Jesus, ela falou, eu orei hoje para que Deus falasse comigo, e Deus escolheu falar na faculdade. Mas por quê, irmãos? Porque alguém decidiu acreditar que o Espírito de Jesus está sobre ele. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre aquilo que nós carregamos. E a criação está na expectativa para a manifestação dos filhos de Deus, daqueles que sabem qual é a sua identidade e quem eles carregam.